A cidade de Nápoles se localiza ao sul da Itália, na região da Campania, sendo a capital da província do mesmo nome. Nápoles é a terceira cidade mais populosa da Itália, apenas atrás de Roma e Milão. Nela residem 1 milhão de habitantes, porém, em toda a sua região metropolitana, vivem cerca de 4 milhões e 400 mil habitantes. A região metropolitana de Nápoles compreende áreas na província de Caserta, ao nordeste de Nápoles, Avellino a leste e Costa Amalfitana ao sul, até a cidade de Salerno. A região ocupa as encostas do Grande Golfo de Nápoles, em que as águas do Mar Tirreno invadem suas margens, formando istmos e pequenas baías, que lhe conferem uma beleza cênica sem igual. O lado oposto do Golfo de Nápoles é circundado pelas encostas do Monte Somma, em cujo cume, a 1.132 metros de altura, se abre a cratera do vulcão mais conhecido e famoso da Itália e talvez do mundo, o Vesúvio. De vários pontos do Golfo de Nápoles que se fotografa a cidade, lá se encontra a linda silhueta do Vesúvio na sua conhecida forma aproximada a uma corcova de camelo. O Vesúvio se tornou célebre a partir do ano 79 d.C., quando sua violenta erupção destruiu e enterrou as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia. O Vesúvio e as ruínas de tais cidades são hoje grandes atrações turísticas de Nápoles, e um programa exclusivo sobre eles será apresentado em breve. Nápoles é o mais importante porto marítimo da Itália e o principal centro industrial e comercial do sul do país. Do porto de Nápoles partiu o maior contingente de imigrantes que vieram para o Brasil e outros países americanos nos séculos 19 e 20 e que muito contribuíram para o desenvolvimento do sul-sudeste brasileiro. Nápoles mantém um magnífico centro histórico declarado Patrimônio Mundial pela Unesco e que conta vários séculos de sua rica história. A cidade fez de suas contradições e contrastes o seu ponto forte e a sua originalidade, criando atmosferas emocionantes e difíceis de esquecer. Além de sua rica história, Nápoles é conhecida mundialmente pela sua música, seus encantos naturais, gastronomia e por ser a terra da pizza, segundo alguns. A história de Nápoles se inicia no século VII a.C. como uma colônia grega chamada Parténope. Graças à influência da cidade-estado grega de Siracusa, localizada na ilha da Sicília, a qual Nápoles pertencia, esta se desenvolveu, tornando-se aliada da República Romana na guerra contra os cartagineses.
Foi a seguir incorporada ao Império Romano com o nome de Neápolis, mantendo, entretanto, sua cultura helenística, o que a tornava muito respeitada pelos romanos. Sua população manteve a língua grega, construiu vilas elegantes, aquedutos, banhos públicos, templos e teatros. Alguns imperadores romanos, como Cláudio e Tibério, mantiveram suas vilas em Neápolis ou nas imediações, como na ilha de Capri, por exemplo. Ao longo de sua história, Nápoles foi um importante ducado, passando posteriormente ao Reino da Sicília. Nesta época, foi fundada a Universidade de Nápoles por Frederico II em 1224, o que faz dela uma das mais antigas universidades públicas do mundo. Nápoles foi então levada à condição de capital do reino, destronando Palermo. Em 1282, como consequência de um movimento bélico chamado Vésperas Sicilianas, o Reino da Sicília foi dividido e com isto surgiu o Reino de Nápoles, por muito tempo disputado entre as dinastias francesa e aragonesa. Assim como boa parte da Itália de hoje, Nápoles esteve sob o domínio de Napoleão Bonaparte entre 1805 e 1814, integrando o Reino Italiano comandado por Joaquim Murat, preposto de Napoleão. Em 1816, comandada pela dinastia borbônica, integrou a capital do Reino das Duas Sicílias. No século XIX, mais propriamente 1861, o Reino das Duas Sicílias foi anexado ao Reino da Sardenha, assim como a outros importantes ducados e aos estados pontifícios, formando o Reino da Itália, sob o comando do rei Vítor Emanuel II. Para os que apreciam a história e a arte, um bom local para se iniciar uma visita a Nápoles pode ser seu Duomo ou catedral dedicada a Santa Maria Assunta, erguida na rua homônima. Foi construída em belíssimo estilo gótico em 1294, no local exato em que existiram duas outras antigas basílicas, a de Santa Estefânia e da Santa Restituída. A última não foi totalmente demolida, mas reduzida a uma capela lateral da atual catedral. O teto da nave principal é de madeira esculpida e dourada, enquanto os corredores laterais têm abóbadas cruzadas com decorações barrocas do final do século XVII. Os corredores laterais, com suas capelas e nichos, testemunham as várias passagens na arte e arquitetura napolitana ao longo dos séculos. A catedral também é dedicada a São Januário ou San Gennaro, o patrono de Nápoles, que tem sua tumba na cripta da catedral. Em uma de suas capelas ocorreria, no primeiro sábado de maio de cada ano, o milagre da liquefação do sangue de San Gennaro, o que é aguardado ansiosamente pela população católica da cidade. Este fenômeno, entretanto, está longe de ser um milagre, tendo uma explicação científica bastante complexa. As maiores atrações de Nápoles estão no seu centro histórico e a melhor maneira de se alcançá-las é através da linha amarela de seu metrô, que se inicia na estação Garibaldi. Esta se localiza na Praça Garibaldi, praticamente anexa à estação ferroviária central da cidade, conectada tanto às cidades próximas como às principais cidades da Europa através de trens de alta velocidade e longo percurso.
O metrô de Nápoles é formado por 2 linhas, embora apenas uma já esteja em funcionamento desde 1993. É um dos grandes orgulhos de Nápoles por ser eficiente e barato e porque suas estações estão entre as mais belas da Europa. Segundo o projeto original, a linha 1 deve se fechar em um anel ferroviário que terá começo e fim na Piazza Garibaldi. A primeira estação, logo após a Piazza Garibaldi, se chama Università, por conduzir o usuário à Universidade de Nápoles, que leva o nome de seu fundador, Università degli Studi di Napoli Federico II, fundada sob inspiração do poeta Virgílio. O objetivo do imperador era oferecer um espaço de formação de pessoal administrativo e burocrático para o reino e para a preparação de juristas que haveriam de ajudar o soberano no ordenamento estatal e na execução das leis. Assim, a universidade nasceu como uma entidade estatal e laica e, como tal, permanece. Hoje, a Universidade de Nápoles é composta por 13 faculdades e 26 departamentos. Tem quase 82 mil alunos inscritos, atrás apenas da Universidade Sapienza de Roma, com pouco mais de 100 mil alunos. Nossa segunda parada, usando a linha 1 do metrô de Nápoles, é na belíssima Estação Toledo, por si mesma uma verdadeira obra de arte, se constituindo sem dúvidas na mais bela estação de metrô de toda a Itália. Querem os napolitanos que seja esta a mais bela estação do mundo. Porém, existem as estações do metrô russo que não podem ser esquecidas. A Estação Toledo é a preferida pelos turistas e cidadãos locais. Projetada pelo arquiteto espanhol Oscar Tusquets Blanca, é tomada por tons de azul que representam o mar e o céu. As paredes são forradas por um incrível mosaico dedicado a San Gennaro, padroeiro da cidade. As pastilhas também se empilham no cráter de luz, um túnel vertical gigante que encanta com seus efeitos de luzes e cores. A extremidade superior deste cone termina na Rua Toledo, formando uma espécie de observatório composto de um resistente material transparente, que permite tanto a entrada de luz quanto a observação do lado de fora e de cima das paredes com mosaicos. Fazendo parte do conjunto de obras de arte da Estação Toledo está o Cavaliere di Toledo, uma estátua de metal em estilo moderno, localizada logo à saída da estação com 6 metros de altura. A escolha de seu nome, entretanto, trouxe grande polêmica, uma vez que Cavaliere di Toledo era o nome dado a alguns cidadãos de Nápoles que deram vida à Camorra, a famosa máfia com sede naquela cidade. A Estação Toledo se abre para a rua do mesmo nome. Esta rua foi aberta em 1536 pelo vice-rei Pedro Álvares de Toledo, sendo, portanto, uma das mais antigas da cidade. É uma via pedonale, isto é, uma rua destinada apenas ao trânsito de pedestres. Nela estão algumas das mais importantes lojas de Nápoles, garantindo-lhe um comércio extraordinário mesmo nos domingos e feriados. Tem 1,2 quilômetros de extensão, iniciando-se na Piazza Dante, indo até a Piazza Trieste e Trento, nas imediações da Piazza del Plebiscito, a maior e mais importante de Nápoles. A Via Toledo percorre a cidade no sentido norte-sul e, em seu lado leste, se localiza o Quartiere Spagnolo, com suas ruas estreitas, calçadas em pedras típicas do período medieval e ocupadas por um rico comércio de toda a natureza, pequenas lojas, bares e restaurantes. Já a oeste da Rua Toledo se localiza a face marítima de Nápoles, seu porto, seus castelos e palácios, enfim, o lado mais nobre da cidade. Além das principais lojas e boutiques, a Via Toledo é sede de alguns importantes palácios. Um dos maiores e mais suntuosos é o Banco de Nápoles,
um dos bancos mais antigos do mundo, cujas origens remontam ao ano de 1539, juntamente com outras casas bancárias reunidas sob o nome de Mount of Piety, ou Monte de Pietá. Estas eram instituições de caridade sem fins lucrativos, que recebiam depósitos beneficentes, sendo reconhecidas por aclamação do vice-rei de Nápoles. Trata-se de um edifício moderno em linhas retas, mas que manteve portas e janelas em arco romano, como convém às construções italianas. Também a Banca Nazionale del Lavoro, outra importante organização bancária da Itália, tem na Rua Toledo, em Nápoles, sua principal filial. Suas linhas retas e modernas fazem um belo contraste com edifícios vizinhos em estilo clássico ou neoclássico. Uma das entradas da mais luxuosa galeria de Nápoles também se abre para a Via Toledo, a Galeria Umberto I. A galeria foi construída em 4 braços, cada um se abrindo para uma rua no ponto mais central de Nápoles. Os 4 braços foram levantados em 4 pisos e se cruzam sob uma grande abóbada central, toda coberta em vidro e aço, muito lembrando a Galeria Vittorio Emanuele II de Milão. Seu interior é extremamente luxuoso, com paletas de mármore travertino, e as aberturas ou janelas dos pisos superiores exibem arcos romanos sustentados por pequenas colunas em estilo coríntio. O piso também é feito em mármore, porém ricamente decorado em figuras geométricas como círculos, quadrados e losangos, em perfeita harmonia com todo o conjunto. Graças à localização central, tornou-se um importante centro comercial da cidade, também conhecido por ser o local onde os homens ricos, até a década de 50, iam lustrar seus sapatos. Ricas boutiques e cafés finos ocupam todo o espaço da galeria. O mais importante destes cafés homenageia o Brasil. Quem vê o luxo e beleza da Galeria Umberto I não imagina que até 1880, 10 anos antes de sua inauguração, a região, já densamente urbanizada, funcionava como um imenso prostíbulo. Era destituída das menores condições higiênicas e foco de inúmeras epidemias de tifo e cólera. E foram estas condições que levaram a população a exigir a ação governamental para que interviesse no local e solucionasse o gravíssimo problema de saúde pública pelo qual a área era responsável. E apenas a uma quadra da Galeria Umberto está a outra bela e importante praça de Nápoles, a Piazza Trieste e Trento, formada pela convergência de 3 importantíssimas vias da cidade, a Via Toledo, Via Chiaia e Via San Carlo. Embora a praça seja do final do século XIX, somente assumiu a forma e denominação atual em 1919, em honra à vitória da Itália na Batalha por Trento e Trieste contra a Áustria na Primeira Guerra Mundial. No centro da praça foi construída a Fontana del Carciofo, composta de 2 níveis, sendo que na base há uma grande vasca onde a água se acumula e acima uma menor, de onde brota a corola floreal, com a forma de uma alcachofra, de onde provém o nome da fonte, Fontana del Carciofo. Embora toda a Praça Trento e Trieste seja rodeada de belos edifícios, 3 devem ser colocados em evidência por sua beleza e importância histórica e social. O Palácio Cardinale Zapata, do século XVII, erguido pelo vice-rei Antônio Zapata, reestruturado posteriormente em estilo neoclássico. Foi utilizado como sede das atividades do vice-rei durante os trabalhos de reconstrução do Palácio Real de Nápoles, a não mais que uma centena de metros. Outro importante edifício da Praça Trento e Trieste é a Igreja de São Ferdinando, construída em 1636 em homenagem a Ferdinando III de Castilha.
Este era chamado santo e rei das 3 religiões, porque sob seu cajado conseguiu reunir as religiões cristã, muçulmana e hebreia. Internamente, esta igreja mostra um resplandecente altar frontal e o teto com pinturas de figuras bíblicas fulgurantes. Também o Teatro Real San Carlo, mais antigo teatro da Europa ainda em atividade, emoldura a Piazza Trento e Trieste, em sua face oeste. Esta belíssima casa de espetáculos foi inaugurada em 1737 e, com seus 3.300 assentos, era também o maior teatro do mundo. Foi fundado pelo rei Carlos III de Bourbon da Espanha, tendo exibido na sua abertura uma performance de Achille e Ciro, de Domenico Sarro, uma ópera baseada na vida do famoso poeta e dramaturgo Metastasio. Sua aparência atual, entretanto, é do século XIX, uma vez que em 1816 foi destruído por um grande incêndio e reconstruído imediatamente por ordem do novo rei das 2 Sicílias, Ferdinando I, filho do rei Carlos, que o mandara construir. Em sua reinauguração esteve presente o escritor Stendhal, francês que adotou a Itália como segunda pátria e que sobre o teatro escreveu no dia seguinte: "Não existe nada assim em toda a Europa. Não sei comparar esse teatro. Ele deslumbra os olhos e arrebata a alma." Óperas dos mais importantes compositores da Itália, como Giacomo Rossini, Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellino, foram e vêm sendo apresentadas neste teatro. Talvez, até como curiosidade, pode-se citar o Café Gambrinos, em um dos ângulos da praça, anexo ao Palácio da Prefeitura. O Gambrinos foi aberto já em 1860 e continua como o mais histórico e elegante café de Nápoles. Entretanto, a maior e mais bela praça de Nápoles se chama Piazza del Plebiscito, ou Largo de Palácio, ou ainda Foro Regio, praticamente contígua à Piazza Trieste. Tem uma área de 25.000 metros quadrados, sendo rodeada por importantes construções, como a Basílica de São Francisco de Paula, Palácio Real, Palácio Salerno e o Palácio de la Prefeitura. A Piazza del Plebiscito não teve esta disposição regular ao longo do tempo. Era apenas um largo destinado a cerimônia, rituais e paradas militares. No início dos anos 1800, quando a região esteve sob o comando de Napoleão Bonaparte, o rei, indicado pelo comandante francês Joaquim Murat, adepto do iluminismo francês, mandou demolir vários conventos do local, dando à praça o seu aspecto circular, ampliando-a de 7.000 para os atuais 24.000 metros quadrados. Com o fim do domínio napoleônico em 1814, a dinastia Bourbon foi reabilitada e em 1816, o rei Fernando I mandou construir uma igreja votiva, a Igreja São Francisco de Paula, no centro de uma colunada. Devido sua localização e superfície, esta praça é destinada a grandes manifestações públicas e esportivas da cidade de Nápoles. Sarà celebrata questa mattina in Piazza del Plebiscito a Napoli la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, la giornata si è articolata in diversi momenti, tra cui la cerimonia dell'alza bandiera con tutti i reparti schierati e la consegna da parte del prefetto di Napoli, Gerardo Pantalone, delle medaglie d'onore alla memoria concesse dal Re. O nome desta praça foi dado em homenagem ao plebiscito de 21 de outubro de 1860, através do qual o Reino das 2 Sicílias, ao qual pertencia Nápoles, foi anexado ao Reino da Sardenha e a alguns ducados para formar o Reino da Itália. Em determinada época de sua história, a praça teve uma grande fonte em seu centro e foi utilizada como área de estacionamento.
Talvez se possa dizer que a história desta praça se inicie já no século XVI, em torno do ano 1543, em consequência da construção de um primeiro palácio vice-real, destinado à residência de Pedro Álvares de Toledo e Zuniga, agora referido como Palácio Velho. O atual Palácio Real de Nápoles, cujo fundo é voltado para a área portuária da cidade, foi construído em várias etapas a partir do ano 1600, alcançando seu aspecto definitivo em 1858. Na época, Nápoles fazia parte do Reino da Espanha, e este palácio foi criado para hospedar devidamente o soberano Felipe III, seu rei, o que nunca chegou a acontecer. Na verdade, durante mais de um século, foi apenas a residência de seguidos vice-reis espanhóis e sede administrativa e de grandes e complexos cerimoniais. A partir de 1734, quando Nápoles se tornou a capital de um novo reino, sob o domínio de Carlos de Bourbon, o palácio transformou-se em sua residência, passando por novas ampliações e decorações. Durante a ocupação de Napoleão Bonaparte, a partir de 1805, o palácio recebeu decorações neoclássicas realizadas por Joaquino Murat, seu ocupante, e Carolina Bonaparte, provenientes do Palácio das Tulherias de Paris, destruído por um incêndio. Externamente, entre os pórticos e arcos do palácio, existem nichos com estátuas de seus principais ocupantes. Entrando no palácio, o visitante tem acesso ao pátio de honra, o qual conserva a marca arquitetônica de seu arquiteto Fontana. Em frente fica uma fonte oitocentista com a estátua representando a fortuna, a deusa romana do acaso, da esperança e da sorte. Internamente destaca-se uma grande escadaria, o belo altar da Capela Real e o luxuoso trono dos imperadores que por aqui passaram. Desde 1925, este belíssimo palácio alberga a Biblioteca Nacional de Nápoles. Em frente ao Palácio Real, no lado oposto da praça, foi construída a Basílica de São Francisco de Paula, como vimos, no princípio do século XIX. Seu frontão ou tímpano triangular é sustentado por 8 colunas de capitel jônico, em mármore de Carrara. Seu corpo é redondo, coberto com uma poderosa cúpula, muito fazendo-se assemelhar ao Panteão de Roma. Lateralmente, em ambos os lados, saem 2 arcos em semicírculo, com concavidade voltada para a praça, formando um belo conjunto extremamente harmonioso com a basílica. Estes são sustentados por colunada dórica e, até certo ponto, lembram os arcos que fecham a Piazza di San Pietro, no Vaticano. No meio da praça, próximo às extremidades dos arcos, foram erguidas 2 imponentes estátuas equestres dos reis Carlo III e Ferdinando I, obras do arquiteto Antônio Canova, um dos maiores escultores da Europa. Sob a fachada do templo, no centro do semicírculo, há uma grande escadaria em mármore de Carrara e na trave superior, abaixo do templo, em latim, uma referência ao nome do templo, de seu construtor e ano de início, Francesco de Paula, Ferdinando I, 1816. Internamente, a beleza da basílica não é menor. Todo o espaço interior é circular, belíssima colunada coríntia sustentando estruturas superiores. Um altar resplandecente no fundo do templo. Acima do altar, uma espécie de baldaquino ou cobertura sustentada por 4 colunas em forma de cariátides. E uma cobertura em abóbada com ósculo central em vidro transparente, favorecendo a entrada de luz. Tudo muito semelhante ao Panteão. A
Piazza del Plebiscito é fechada lateralmente por outros dois grandes e belos palácios. Na sua face noroeste se ergue o Palácio de la Prefeitura, em uma área que há vários séculos atrás pertencia a um convento religioso. Foi construído em estilo neoclássico em 1815 por Ferdinando I para hospedar visitantes ilustres do Reino Borbônico, sendo também, por isto, chamado de Palácio de la Foresteria. O portal que se abre para a Piazza del Plebiscito é ladeado por dois pares de colunetas toscanas com capitel dórico. A maior área do piso térreo é ocupada pelo histórico Bar e Café Gambrinos, cuja porta se abre para a Piazza Trento e Trieste. No lado oposto a este palácio, portanto, na face sudeste da grande Piazza del Plebiscito, está localizado o Palácio Salerno, construído no século XVIII, também em estilo neoclássico e ocupando um espaço também pertencente a um convento. O nome do palácio foi dado em homenagem ao Duque de Salerno, título que recebeu Leopoldo Giuseppe de Bourbon, filho de Ferdinando IV. Atualmente é a sede do Comando Militar de Nápoles. Deixando a Piazza del Plebiscito em direção a sudeste através da via Cesario Consoli, o visitante vai encontrando outros belos edifícios públicos mantendo cores dominantes da cidade: areia, verde musgo e amarelo. No final da via, uma estátua do imperador Júlio César. Na outra face do Golfo de Nápoles, chama a atenção um dos orgulhos da região, o Vesúvio mergulhado em densa névoa. Mesmo assim, uma foto com o gigante às suas costas é uma grande tentação. Trata-se de um vulcão ainda ativo, mas adormecido desde 1944, sua última erupção. À distância, uma bela imagem do Castel Nuovo, uma das construções mais marcantes da bela Nápoles. Estamos em importante segmento da área portuária de Nápoles, onde vale a pena uma caminhada. Instalações portuárias e centenas de pequenas embarcações. À beira-mar, belas imagens do Giardino del Molosílio, importante parque público projetado nos anos 20 como parte de uma reforma urbanística da faixa litorânea de Nápoles. E no seu interior há algumas fontes e um monumento representado por uma coluna coríntia que homenageia mortos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, das quais a Itália participou no século XX. Grandes embarcações na sede portuária da cidade que conduz passageiros para outras cidades e ilhas do Golfo, como Capri e Ischia. A face do Castel Nuovo voltada para o mar. O Castel Nuovo, também conhecido pelo nome de Maschio Angioino, é o edifício símbolo de Nápoles, reconhecido a longa distância por suas belíssimas torres medievais. Sua construção foi iniciada em 1279, por ordem de Carlos I de Anjou. Hoje, o Castelo Maschio Angioino é a sede do Museu Cívico e, sobretudo no verão, local para espetáculos de eventos culturais. Na sua entrada, não se pode esquecer de levantar os olhos para admirar o arco triunfal, requisitado por Afonso da Aragona para celebrar a sua conquista do Reino de Nápoles em 1443. Dos seus terraços, se desfruta de uma vista encantadora do Golfo que oferece aos visitantes um panorama único da cidade.
não poderíamos encerrar este itinerário turístico em Nápoles sem uma visita à esplêndida Capela de San Severo, ainda no centro histórico da cidade, nas imediações da Piazza Dante. Trata-se de uma região de ruas estreitas e edifícios antiquíssimos, plena de bares e restaurantes. O Museu e Capela de San Severo é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da cidade de Nápoles, considerada o templo artístico, filosófico e científico do príncipe de San Severo, ou Raimondo di Sangro. Raimondo di Sangro foi um expoente do iluminismo europeu, primeiro grã-mestre da maçonaria napolitana, esoterista, alquimista, inventor e literato que viveu entre 1710 a 1771. Entretanto, a origem da capela é anterior. Teria sido construída em 1593 e ampliada 20 anos depois, para ser o sepulcro da família de Sangro, que tem aqui vários descendentes sepultados. Na Capela de San Severo se concentra uma grande coleção de obras de excepcional valor artístico de vários escultores italianos. Entretanto, o que atrai tantos visitantes a esta pequena e mágica capela é a estátua do Cristo Velato, ou Cristo Coberto, do escritor Giuseppe Sammartino, de 1753, que representa, em escala real, Jesus Cristo morto, coberto por um véu feito do mesmo bloco marmóreo que, quase por encanto, permite ver o corpo de Cristo. Em torno deste véu de mármore que parece transparente, surgiu uma lenda que continua maravilhando os visitantes de todo o mundo. Disse que o alquimista e exorcista Raimondo di Sangro, o príncipe de San Severo, revelou ao escultor uma fórmula mágica para cristalizar pó de mármore espalhado sobre um fino lençol, formando um véu de mármore sobre o corpo de Cristo. Esta estátua é única no mundo, para a maioria dos que tiveram a aventura de conhecê-la, a mais bela também, e como a qual jamais tínhamos visto.